Oi, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro podcast, então a gente teve algumas falhas técnicas. No dia teve um problema com a internet, então vai ter uns cortes aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curte a gente aí, segue nossos canais, acessa aí a gente. E é isso aí. Eu sou a Lara Eu sou o Carlos. e hoje a gente vai estar sendo os apresentadores. A gente trouxe aqui dois ilustríssimos convidados que abraçaram o podcast com olhos fechados, que é a nossa lindíssima orientadora Daniela Girardi. Olá, bom dia. É, Sou a Daniela, sou orientadora educacional. Já estou há vários anos aqui na ETEC, também sou membro do grupo de gestão participativa do Centro Paula Souza. E o nosso queridíssimo diretor Evaldo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando da abertura desse projeto maravilhoso. Sou diretor já há um tempinho, há quase 20 anos como diretor do centro, mas antes de diretor eu sou professor. Eu sou professor do Centro Paula Souza desde 1997, professor da área de biologia. Estou afastado para exercer a direção. Então vamos já dar seguimento, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês, como é que vocês chegaram no cargo, como é que vocês decidiram ir nesse cargo. Começar com a Dani. Bom, eu sou professora de Química, entrei aqui na escola como professora de Química, do curso de Açúcar e Álcool, na época, Noturno e Meio Ambiente. E fui coordenadora do técnico em Química e do integrado em Química. E aí, no ano de 2011 para 2012, eu me tornei. Federal em Uberlândia. E eu voltei para cá em Barretos em 1997, 96 para ser mais exato. Eu voltei como professor do Colégio Objetivo e nessa época abriu um concurso aqui. E eu me inscrevi e concorri, porque foi a transição da da Secretaria de Educação para a Secretaria de Desenvolvimento da Paula Souza. E eu passei para professor de biologia. Então eu me ingressei como professor de biologia em março de 97. Fui coordenador de vários cursos aqui. E tive o prazer de concorrer à prova de diretor, e onde me tornei diretor da ETEC em 2004. Fiquei 8 anos aqui num projeto, depois fui 4 anos diretor da ETEC de Olímpia e retornei nos meus mais 4 anos, e agora eu estou no segundo mandato desse ciclo de 8 aí. Você falou que foi aluno da ETEC. Tinha curso técnico? Qual que você fez? Na minha época, os cursos tinha curso técnico. Os cursos eram de 4 anos, o ETIM de vocês hoje eram de 4 anos, a durabilidade. Só que eu não fiz. Na época, o meu ensino médio era chamado propedêutico. Era um ensino médio normal, sem curso técnico. Entendi. Então eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro propedêutico aqui. Então, vocês falaram, ambos começaram aqui na ETEC como professores e subiram de cargo. Como foi essa mudança? Por que vocês decidiram mudar de cargo? Foi algo muito complicado? Como foi? Eu, como já era coordenadora, né, fui professora, e eu tinha um bom relacionamento com todos os alunos. E o orientador educacional é responsável pelos alunos da escola. E aí surgiu esse novo cargo, né, dentro da instituição, nesse ano. E aí o diretor, que era o atual diretor, me convidou se eu não gostaria de sair da coordenação e assumir a orientação. Como eu já tinha um convívio bom com os alunos, então foi por isso. Foi uma transição, por eu já me identificar muito com os alunos. Estou desde essa data como orientadora da escola. E hoje em dia você acha que ser orientadora é melhor do que ser professora? Ou você gostava mais de ser professora antes? Não, hoje eu gosto mais de ser orientadora. Gosto sim de dar aulas, né? Gosto, mas eu prefiro hoje orientação. Já me identifiquei, vamos dizer que é uma identificação. Em relação à direção, é um desafio. A gestão sempre foi um desafio dentro da minha carreira. Mas nunca perdi a origem de professor, né? É, Dentro da minha graduação, eu trabalhava com pesquisa na Federal, participava do Jovem Cientista, do CNPq, e aí eu tive a oportunidade de começar a dar aula na minha graduação. E ali foi uma paixão à primeira vista. Até meu orientador na época dos meus projetos falava assim, olha, o bichinho da educação vai te morder, você não vai voltar para pesquisa. Apesar que eu fiz pesquisa depois,
só dedicar à educação. E dito e feito. Então, desde lá, me tornei professor, voltei para Barretos como professor da rede privada. E apesar de eu ir para a gestão em 2004, que foi um grande desafio na época, a ETEC precisava de um norte, nós estávamos passando aqui na gestão alguns desafios grandes, mas eu nunca deixei de dar aula. Eu dava aula na escola onde eu sou sócio em Guaíra, continuei dando aula na universidade, na faculdade, que é onde eu dou aula até hoje. Então eu nunca deixei de dar aula, eu sempre tive a paixão pela educação. Só que a gestão é algo que me desafia bastante. Trazer projetos, administrar esses projetos, né? Ter conquistas em relação àquilo que você traça como metas dentro da gestão. Isso é muito gratificante para a gente, né? Principalmente quando a gente trabalha em equipe, porque gestor não faz nada sozinho, sempre tem uma equipe junto. Então, a gestão é algo que me traz uma alegria muito grande, né? Mas nunca perdi o viés da educação, de ser um educador e um professor. Entendi. E quanto à inspiração de vocês na carreira para começar a dar aula, como é que vocês decidiram assim, eu quero ser professor, ou também depois, né, que subiu de cargo, diretor, o que inspirou vocês? A inspiração minha foi sempre os meus professores, né? Quando eu fazia o ensino médio, né, eu passei pela meus 3 anos do ensino médio, professores de biologia maravilhosos, né? A professora Paula, hoje do Plus, a professora Solange, e isso foi uma grande inspiração minha em relação a eu escolher a área de biologia, né? Então fui focado na questão de prestar o vestibular na época por inspirações dos meus professores, né? E assim, a gente sempre se espelha naqueles que a gente tem como exemplo, né? Ao longo do ensino médio tive elas como exemplo, depois na graduação tive excelentes professores também que me espelhou. Quando a gente iniciou a área de ser professor, naquele desafio onde você era aluno, né, de graduação de uma universidade, e eu participei desse projeto de dar aula nos distritos de Uberlândia, porque era uma parceria que tinha município, o estado de Minas, universidade. E ali, quando a gente iniciou dentro da sala de aula e foi desenvolvendo essa questão da educação, isso foi, de uma certa forma, motivando e inspirando a gente a continuar nesse desafio de ser professor. Porque professor hoje nesse país não é. Abriu o concurso da ETEC e eu prestei, comecei a ministrar aulas e aí me apaixonei. Dava aula no começo só para o técnico, no noturno, e foram várias turmas aí. O ensino médio em si eu só dei aula no integrado, no comum não. E depois disso nem penso, nunca mais pensei em voltar para a indústria. Eu gosto da educação, fiz outros cursos nessa área, na área de pedagogia, tudo, voltado todos para a educação. E o senhor, Evaldo, a Dani falou um pouquinho, mas você cogitou fazer alguma outra carreira na sua vida? Ou sempre foi querer ser professor? Cogitei. Quando eu iniciei o ensino médio, eu tinha como foco prestar medicina. E ao longo do meu ensino médio, eu fui me apaixonando pela biologia. A princípio, quando eu entrei na universidade, eu entrei na Uberlândia, na Federal, para fazer a graduação de Ciências Biológicas, eu não pensava em dar aula. Eu pensava em exercer a área de biólogo mesmo. Tanto é que eu, participando do projeto do CNPq, de iniciação científica, tive oportunidade, graças a esse projeto, além da gente estudar numa universidade pública de graça, né? Vamos falar assim, de graça não, quem paga são os impostos públicos, né? Eu recebi uma bolsa na época, uma boa bolsa, na época era uma boa bolsa em espécie. E além disso, eu tinha um incentivo de participar da aula, e a partir dali foi onde eu tomei a decisão, não, vou seguir a educação. Apesar, como eu disse, da pesquisa, né? No meio, depois da minha profissão, eu tive um desafio grande. Eu trabalhava no Colégio Soares de Bebedouro, né? Do Coque Soares, e sofri o desafio de entrar para a graduação novamente. E para ser professor de graduação na universidade, e a gente ia implantar o curso de Ciências Biológicas lá em Bebedouro, a gente tinha que seguir para a pós-graduação. Apesar de eu ter feito
a minha primeira pós, que é uma pós de especialização na Federal de Lavras, a minha reitora na época falou, olha, eu preciso que você dê sequência no ensino superior aqui em Bebedouro e para isso você precisa ir para o mestrado. Aí voltamos nós para pesquisa, fomos fazer mestrado e tudo mais para poder trabalhar no ensino superior. A Dani também tinha falado que ela trabalhou na indústria. Então, antes da faculdade, vocês tiveram algum outro emprego? Eu, quando estava terminando a minha faculdade, eu já fui como estagiária da empresa, eu entrei no Grupo Guarani como estagiária, e eu terminei licenciatura, fiz o bacharel e entrei como funcionária. E aí, num dia, tinha vários amigos da faculdade, e eles me ligaram, ó, nós vamos em Uberlândia prestar o mestrado. Ah, vamos junto, né? Vamos passear, vamos conhecer, e fui. E fui, e passei, né? Na época também fui bolsista, lá na Federal. Então, eu saí do meu emprego, fui ser bolsista, e aí, como a gente tinha essa bolsa, a gente tinha que trabalhar nos projetos, desenvolver os projetos. Então, além de participar de congressos, de ter publicações, também tinha voltado para a educação. E foi aí que eu tomei gosto pela educação, que eu resolvi que a minha vida seria como educadora. Foi, como eu disse para vocês, na graduação que eu comecei a dar aula e dali já fiquei. Eu não tive outra oportunidade de trabalhar como biólogo específico sem ser na área da educação. E você já falou um pouco também de como vocês entraram na ITEC, mas deixa um pouco mais específico. Como é que vocês entraram? Foi por prova? Prova. A ETEC, ela é criada, né? Porque o que acontece? Nós tínhamos os antigos industriais. Eu estudei na EEPSG Coronel Rafael Brandão, era da Secretaria de Educação, né? Nós não éramos do Centro Paula Souza. De 94 para 95 existe um decreto que transforma parte das escolas que eram industriais, chamadas industriais, e outras também, agrícolas, agregam elas, saem da Secretaria de Educação e vêm para a Secretaria de Desenvolvimento, né? Ou seja, vem para a gestão do Centro Paula Souza. E aí, nessa transição, os professores ficaram 2 anos, vamos dizer, emprestado, entre aspas, para o Centro Paula Souza. E aí, houve-se, em 1996, no final dessa transição dos 2 anos, um concurso enorme para o Rafael Brandão, para Barretos, para efetivar os professores para o Centro Paula Souza. E foi ao qual eu prestei o concurso. Eu já era professor aqui em Barretos da iniciativa privada, e aí eu vim e me inscrevi para prestar, recém-formado, eu tinha formado em questão de meses, né? E um detalhe, eu concorri com a minha professora, que foi minha inspiração. Eu fiquei em primeiro e ela ficou em segundo, de 15 professores. Então isso foi a minha única dor no coração, né? Ela não foi e eu fiquei, entendeu? Era uma vaga só. Então foi aí que eu iniciei. No meu concurso foi concurso muito grande. Aqui foi o maior concurso que teve na época do Rafael Brandão. O pessoal veio tudo de fora para fazer as bancas, todo o processo. E foi quando eu ingressei. O senhor tinha quantos anos naquela época? Eu sou de 72, vamos fazer as contas. 97, daria. Eu sou de biológico, não sou de exato. Bom, quando eu voltei do mestrado, a intenção não era voltar para a educação ainda. Eu ia fazer o doutorado, eu já tinha minha inscrição, eu ia para o UFSCar, mas aí apareceu o processo seletivo, que nós chamamos aqui na ETEC. São os professores são contratados como determinados, que é um contrato de 1 ano e prorroga-se para 2 anos. E eu entrei no processo seletivo e comecei a dar aula no curso técnico, como eu falei para vocês, açúcar e álcool, meio ambiente e às vezes algumas aulas na mecânica, que não tinha nada a ver, mas eu tinha uma experiência da indústria, eu ministrava aulas na mecânica. Aí, quando teve o concurso, naquele mesmo ano, teve o concurso para químico, né? Para professor de química na escola. E aí eu prestei o concurso, porque eu já tinha pegado adoração, né, pelos alunos, por tudo que tinha acontecido, né, nessa mudança. E aí eu prestei o concurso e entrei em 2009, eu entro na escola. Bom, vocês falando assim, como professores, como foi o fatídico primeiro dia de aula de vocês? Foi um nervosismo? Como foi a experiência?
foi bem diferente, vamos dizer assim. Conhecia da indústria, tinha tido a experiência lá, né, com os alunos do projeto, mas eu chego numa sala na época de adultos, né, eram poucos adolescentes fazendo o curso, tanto no curso de açúcar e álcool. Eu tive a professora Rita, que é até a esposa do Evaldo, foi minha coordenadora, que me ajudava, me emprestava livros que eu tinha que estudar, eu tive que estudar, porque o técnico, ele precisa de um carinho, assim, muito especial. Não que o ensino médio não precise, mas o técnico, você tem que saber o que você está falando. Na época também, o coordenador pedagógico da ETEC era o professor Marcos, o Marcão, e ele me ajudava muito, dando dicas. Eu fui atrás, eu fui perguntar, olha, eu não acho que isso aqui não tá bom. Vamos fazer o quê? Vamos ler para os alunos? Não, eles não vão fazer isso. Então, foi preparar a aula todos os dias. Eu ficava preparando várias aulas. E uma Depois vieram motivação outras. para que você preparasse a melhor aula possível. Porque eles esperavam você ali chegar. Todos nós, professores que iam para os distritos, iam de Kombi. Na época não tinha nem van, era Kombi. Depois que veio a van, né? E aí a gente chegava. Tinha dia que você chegava não tinha energia, porque qualquer chuvinha caía energia. E a gente andava 45 quilômetros de Uberlândia para dar aula à noite, e eles lá esperando, com aquela ânsia, com aquele carinho. Quantas vezes você chegava, tinha uma quitanda diferente, porque eles faziam questão de estar recebendo nós, professores. Então, isso foi uma grande inspiração, né? Então, o início que fez a gente motivar muito para a área da educação, eu posso e devo a esse pessoal que tinha essa ânsia, né? De aprendizagem. Então, antes, a gente vai mudar o assunto, mas antes, né, pegar aqui que a Amanda falou que eu não ia conseguir pegar sem fazer bagunça, vou provar pra ela. Aí caía. Tá vendo, ó? Muito bem. Tá linda a mesa, viu? É, Parabéns isso ao nosso aí. curso de gastronomia da professora Amanda aí. Agora vamos para um tema mais light, né? Vamos falar um pouco sobre hobbies. Vocês devem com certeza ter hobbies aí. Eu fiquei sabendo aí que de uns hobbies meio peculiares que eu não imaginava, principalmente do Evaldo. Mas Tem vamos até medo que você ficou sabendo. da cozinha. É. Então fala aí um pouco do hobby de vocês. Eu cozinha. Você já começou bem, né? Todo gordo gosta de cozinhar, não adianta. Eu gosto de cozinhar, sim. Eu acho prazeroso, né? É diferente da rotina do dia a dia, tá? Eu admiro quem, né, tem que fazer todo dia, mas assim, eu gosto de cozinhar, gosto de um bom churrasco, adoro um bom churrasco, adoro fazer um bom churrasco. Então eu tenho isso como hobby, sim. Uma boa cozinha, um bom churrasco, isso eu tenho como prazer. O churrasco a gente percebeu na queima do alho Ah, aí. é? Tava bom. Que bom. Você, Dani, tem algum hobby? Não, a cozinha não é meu forte, já vou confessar, tá? Podem me convidar para o churrasco, pode convidar que eu vou. Tô sem esperando até problema hoje algum. ela fazer um frango caipira pra mim. Eu sei cozinhar, sei sim, pessoal, mas eu não vou falar que eu sou, nossa, eu gosto. Não, não é verdade, né? Eu gosto muito de ler, meu hobby é leitura. Quer me agradar é ter livros. Livros são a minha paixão. Gosto muito de livro de romance, de aventuras, leio, gosto muito de ler, né? Gosto às vezes de viajar, não estou indo, estou em falta com um hobby que eu deveria fazer todo mês, eu acho que eu deveria ter uma viagem. Mas sou uma pessoa muito caseira, então acho que o meu maior hobby é gostar de ficar em casa, adoro ficar na minha casa. Verdade. Bom, ainda nesse tópico de hobbies, vocês, na vida de vocês, ou hoje em dia vocês praticam algum esporte? Eu fiquei sabendo que a filha da senhora pratica três tambores. Como é que é? A minha filha faz três tambor, ela sempre quis, mas agora que nós conseguimos aí essa oportunidade, ela treina, faz três tambores, ela tem paixão por cavalos, a Júlia. Vai fazer 1 ano agora, então eu vou nas provas. Estou aprendendo sobre cavalos, provas, porque eu não sabia nada, né? Eu pratico, eu faço, né, academia, vou e faço pilates já há algum tempo. Até porque eu tenho alguns probleminhas de coluna, então é necessário. E vou acompanhando ela nas provas. Então, estou aprendendo todo dia com ela fazendo as provas e coisas que eu nem imaginava, que eu achava que era só ir lá e sair correndo no cavalo e ir em volta de um tambor, e tem todas as regras, todas as dicas.
E nesse 1 ano eu fui aprendendo, conhecendo várias pessoas, um meio que eu não conhecia, muitas famílias, muitas meninas. Então é um mundo novo que eu estou conhecendo. Além da cozinha, uma coisa que eu gosto muito é viajar também. Eu sou apaixonado por viagens, adoro organizar, traçar o planejamento da viagem, gosto muito disso. E esporte, eu sempre faço academia. Eu gosto apesar de ser, né, obeso, mas eu nunca deixei de fazer atividades. Isso é fundamental. Tanto é que quando a gente pega meus exames, né, de sangue, por exemplo, a normalidade deles se dá por causa disso, porque a gente não pode ficar sedentário. Então eu pratico academia, vou na academia todos os dias. De segunda a sexta-feira tenho que bater o meu cartão lá. Isso já faz muitos e muitos anos que eu faço. Você falou sobre a viagem, que você gosta de organizar a viagem. Eu vou pra Foz do Iguaçu, né, com vocês. Você pode falar um pouco da viagem, como é que é? Faz tempo ela, né? Faz tempo, é uma viagem que eu sou apaixonado. O pessoal me pergunta muitas vezes, mas você não cansa de ir lá todo ano? Não canso. Não canso porque eu gosto demais daquela região, né? A questão das cataratas, de Foz, que é apaixonante, né? Tudo que Foz oferece. E além disso, a oportunidade de nós irmos lá fazer as nossas compras lá no Paraguai, né? Na Cidade do Leste, e na Argentina. Esse projeto começou há muitos anos atrás. Nós idealizamos ele em 3 professores de biologia. Eu, Devair e professor Marcos, que é o Marcão. Para quem não sabe, o Devair e o Marcão foram meus alunos no curso de biologia, lá em Bebedouro. E aí nós idealizamos esse projeto, nós já estamos beirando quase 15 anos dessa viagem, todo ano, né? Antes nós iniciávamos ela como uma viagem específica para a usina de Itaipu e depois explorava. Ao longo do passar dos anos, a viagem se tornou só mais cultural mesmo, né? De questão cultural da região, da Tríplice Fronteira. Nós tiramos Itaipu do projeto, apesar que a gente faz essa viagem com o pessoal das engenharias lá em Bebedouro, na faculdade, na Unifafib. E não deixa, claro, de fazer o cultural. Então, assim, é uma viagem maravilhosa. Eu sou suspeito, a gente tem uma programação já bem específica para todos os dias, né? A gente tenta cumprir ela à risca para não deixar nada para trás, para que aquela pessoa que vai pela primeira vez possa ver o que a gente sempre quis propor para todos os nossos passageiros que vão, né? Para todos os que estão participando da viagem. E você, Dani, tem alguma viagem marcante aí? Eu já fui para Foz do Iguaçu, você vai adorar, fique tranquilo. Já fui todos os passeios, eu já participei. Não vou este ano, a data não coincide, porque minha filha tem provas, então eu não posso ir, já fui, gosto muito. Eu já fui em vários lugares assim que eu gosto. Eu acho que um lugar que eu preciso voltar é Fortaleza. Eu fui há alguns anos, né? A última viagem que eu fiz foi para Paraty. Mas não foi muito emocionante porque estava um tempo de chuva, então eu acho que eu não curti nada. Eu acho que eu nem vi do jeito que é Paraty. Mas um lugar que eu gostaria de retornar é Fortaleza, que foi um lugar que eu gostei bastante. E também, na época aí da festa, eu vi um stories aí no Instagram sobre Disney. Uma viagem não. aí. Nós tivemos a oportunidade agora em agosto, durante a festa do peão, de essa viagem foi organizada, como eu falo para você, de planejamento de viagem há um bom tempo. A minha sogra, ela fez 70 anos e ela teve como vontade, né, de fazer com os filhos, ela tem 2 filhos, né, minha esposa e meu cunhado, comemorar os 70 anos em Orlando, na Disney. E a gente conseguiu realizar esse sonho dela, fazer essa vontade dela. Então, dia 18 de agosto era aniversário dela, os 70 anos delas. Então, a gente teve a oportunidade de ir para lá. Todos nós aproveitamos a viagem, né? Porque quando você chega lá, não tem quem não aproveita os parques. Todo mundo vira criança, todo mundo quer aproveitar tudo aquilo que eles oferecem lá. E foi muito bom, foi maravilhoso. E nessa época de festa do peão, Dani, que o Evaldo tava na Disney, você foi pra festa? Como foi? Eu fui pra festa levar minha filha, que teve provas, né? 3 tambores, e fui alguns dias à noite também. E trabalhei na escola, alguém tinha que ficar aqui na escola, e fui eu que O fiquei diretor, na quando tira férias, Isso. porque a gente tem que explicar, né? O diretor foi na festa do peão, mas o diretor estava de férias.
tá? Então, legalmente eu estava afastado, senão, pô, daqui a pouco vem até um processo aí. Mas eu estava de férias, toda vez que eu tiro férias, se eu tirar uma licença, tem que ter um substituto imediato. A Dani é minha substituta imediata. Toda Sou vez eu. que eu me ausento da escola por férias ou por outro motivo, a Dani é a nossa substituta imediata. Bom, puxando um pouco da festa do peão, eu tenho uma curiosidade de saber que tipo de música vocês escutam? Porque, sei, sertanejo, rock. Eu sou bem eclética, eu gosto de sertanejo, gosto de samba, pagode, eu sou assim, e rock também, né? Não muito, vamos confessar, né? Mas eu sou mais assim, como eu disse, bem tranquilo. Como eu gosto de livros, eu acho que eu gosto mais das músicas mais românticas. Eu sou eclético, qualquer paixão me diverte, né? Eu me adapto rapidamente. Mas eu gosto muito de uma música brasileira, de uma MPB. Gosto muito mesmo. Adoro né, um samba, pagodinho, sertanejo também, né? O Paulo adora. Entendeu? Enfim, mas é o rock. Mas o MPB me agrada muito. Bom, mudando um pouquinho o andar da conversa, essa pergunta é para Evaldo. Como que é trabalhar no mesmo lugar que a sua mulher? Legal, boa. Minha esposa, para quem não sabe, foi minha aluna. Sério? Eu conheci a Rita nos distritos, lembra lá do início da minha carreira? Então, ela foi minha aluna. Eu dei aula para minha esposa e para minha sogra. Pra vocês verem. Que legal, né? Então, assim, a gente começou a namorar lá em Uberlândia. Nada escondido, viu? Todo mundo ciente, diretor, escola, tudo mais. Pai que autorizou, porque antigamente você tinha que ir lá pedir autorização pro pai, pra mãe, olha, posso namorar e tudo mais, né? E eu vim embora para Barretos, como eu disse para vocês, voltei a trabalhar aqui na iniciativa privada. A Rita foi para o cursinho, né? E nós namoramos 9 anos antes de casar. Eu me casei no ano que me tornei diretor. Eu me tornei diretor 15 de julho de 2004 e casei 31 de julho de 2004. Então foi assim, emoção para todos os lados, né? E a Rita, quando ela veio para cá, ela começou a fazer um trabalho de química na Dreyfus, lá em Bebedouro, porque quando eu voltei, quando eu me casei, eu morava em Bebedouro. Até então eu não tinha intenção de direção, direção apareceu no momento, eu fui prestar a prova para a direção pensando que seria outro diretor, e na realidade só ficou eu como candidato para concorrer aqui. E eu trabalhava já na Unifafib em Bebedouro, eu morava em Bebedouro nessa época, por opção de ter a minha maior carga lá em Bebedouro. E a Rita, ela tinha o desafio de ir para a indústria, igual a Dani falou, né? Ela começou dentro como química da Dreyfus, da Coimbra lá, né? De suco, de indústria de suco de laranja. De repente eu falei, olha, vamos começar a pensar na educação. Ela começou a trabalhar em Bebedouro como professora de química dos cursos nossos lá. E depois ela teve a oportunidade de fazer um concurso e efetivar na Paula Souza e vir para cá. Foi quando a gente resolveu mudar. Falei, olha, não, você não vai ficar viajando, eu que vou ficar na luta da viagem, a gente volta, vamos morar em Barretos. Mas assim, a Rita é maravilhosa porque ela é muito discreta, né? Então, assim, eu como ser superior dela aqui como diretor, né? Isso poderia causar conflitos? Não, porque ela é dela, ela não mistura as estações, ela sabe se colocar em todas as situações, ela sabe diferenciar muito bem. Então, como se a gente em casa também tem um lema de não falar de escola, né? Ou seja, vamos falar dos filhos, dos nossos do dia a dia, menos escola, né? Porque isso é importante, a gente separar as questões. Como eu disse para você, é que ela sabe separar muito bem a relação diretor-professor. E lá em casa é esposa e esposa, né? Então a gente sabe separar muito bem as estações para não ter conflitos. Certo. Nesse clima ainda de escola, a gente quer saber se vocês têm algum ex-aluno que ficou marcado pra vocês. Eu tenho vários. Nessa passagem minha de 30 anos, eu tenho vários alunos que viraram professores, viraram advogados, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos. E é duro assim. Alguns eu lembro o nome, e me perdoe todos, mas alguns a gente não consegue. É muito que passou na nossa vida,
né? Mas aqui dentro da escola nós temos ex-alunos que marcaram para mim. O professor Marcos, de Biologia, o Marcão, que é diretor lá em Olímpia, foi meu ex-aluno na faculdade. O Devair, que hoje é diretor da ETEC de Guaíra. A professora Glaucia foi minha aluna também. E eu falo assim, esses que estão aqui, né, que marcaram a gente, convive com a gente aqui. Tem vários outros que eu poderia estar citando aqui, né? E a gente sempre fala, nossa, esse aluno é excelente. O diretor da ETEC de Bebedouro, o professor Lucas, foi meu ex-aluno, meu orientador de TCC, orientei ele no TCC na faculdade. Eu tenho 3 colegas diretores que foram meus ex-alunos, né? E são pessoas que estão se destacando. Tem pessoas que trabalham aqui comigo, que foi a Maristela, nossa assistente técnica, minha ata, foi minha aluna na área de biologia, quando eu dei aula de biologia aqui. Então, assim, eu vou puxando aqui, vai saindo vários. Aonde eu vou, eu encontro. Né? Até casamento, no shopping, em velório. Essa semana no velório veio um conversar comigo, professor. Foi, oi, tudo bem? Aí a gente tem toda uma estrutura, acho que esse aqui chama tal. Aí eu falo, é ele mesmo. Porque as pessoas mudam, né? A gente conhece aluno sem barba, vem com barba. Tem aluno que tinha cabelo, depois a gente sem cabelo. Então a gente tem que ter uma estrutura. E é muito, muito gratificante ver, né? As pessoas crescerem, que a gente contribuiu para esse crescimento. Isso é muito importante. E tem uma pergunta agora que eu quero fazer. Ela é um pouco arriscada, que eu acho que o povo ali do bastidor vai me olhar meio feio. Porém, é uma pergunta de todo mundo de TI. Como é que é o Paulo e o Giroli fora da sala? Eles dão muito trabalho, igual na sala, ou não? Como é que eles eram na época de alunos também? Não, de alunos, eles não foram meus alunos, tá? Eles são meus colegas, né? Vamos dizer assim, mas eu acho todos dois discretos, corretos. Sim, muito. Eu dou o exemplo do Paulo. Qualquer lugar que estiver, eu falo. Esses dias eu falei para a mãe de um aluno, eu imaginei que ele seria igual ao Paulo, mas ele está me decepcionando, porque a gente tem os meninos como referência. Assim como os outros têm. A gente já tem um aluno que é inspirado neles, que hoje é nosso professor, que é o Guilherme, que está retornando como professor e tem aí a inspiração no Paulo e no Giroli. Por quê? Por causa da postura. Professor tem todo um jogo de cintura, tem professores maravilhosos. E os meninos são inteligentes, corretos, prestativos, né? Você nunca viu, não. O Paulo tem um jeito mais sério com vocês, que eu vejo às vezes falando assim, mas esse não é o Paulo. Tudo que tem na escola, ele sabe disso. Eu vou lá e falo, Paulo, ajuda aqui que vai dar certo. Correto, né? Eu falei isso várias vezes. Uma pessoa que vai atrás. Se você perguntar alguma coisa pro Paulo, o Paulo não vai esquecer, ele vai te responder. Eu sei que o Paulo tá aí, tá ouvindo, e é a verdade. E eu falo muito isso, já falei para vocês do TI. Meninos que estão em desenvolvimento, eu chamo muitas vezes, vocês sabem disso, de filhos do Paulo. Os filhos do Paulo eu não preciso me preocupar. Do Paulo e do Giroli aí também, não vamos deixar ele de fora, não. Tá? Então, são meninos. É que nem eu falei, já tá vindo aí outros, né, que saíram e que estão voltando como o Guilherme, que é um exemplo, voltou como professor. E se vocês perguntarem para eles, vão falar a mesma coisa que eu falei, do profissionalismo dos dois. Então, para nós, eles são isso. O Paulo Giroli não dei aula não, né? Foi diretor. Dei aula 3 meses antes de ser diretor, é isso? Foi bem na transição. É muita coisa na cabeça, a gente não lê muitas datas, né? Então, assim, eles tiveram essa vivência como alunos aqui, né? Isso é gratificante, né? O que eu vivi como aluno, eles viveram como aluno e depois virar profissional na casa. Mas são profissionais exemplares. A gente são consultores mais do que professores, que a gente consulta muito sobre os projetos, principalmente no que cabe à área deles, né? O Giroli, né, na empresa toda, que dá toda a assessoria aqui quando a gente precisa. O Paulo, como é um grande amigo e consultor em relação a vários assuntos aqui. Então, são referências que a gente tem aqui dentro e são muito importantes dentro da construção da nossa escola, né? De todas as melhorias que a gente tenta fazer. Eles sempre estão dando os seus palpites e ajudando a gente a crescer aqui dentro. Pra vocês terem uma ideia, até vou comentar uma coisa que aconteceu essa semana, quando estava pintando a sala aqui, uma pessoa me falou, como que vai pintar daquela cor? Aí eu virei e falei assim, quem pediu para pintar daquela cor? O Paulo. Falei, tá tudo certo. Tá tudo certo.
tá? Então estava resolvido. Achei Então, legal que você falou que chama a gente de filho, né, do Paulo e filho do do Paulo. Giroli. E saiu uma. Vamos falar de pergunta, porque eu do bastidor. Não, eu vou falar assim. Lá no segundo ano, Hum. veio esse questionamento. Se eles são os pais, quem que é o pai e a mãe? E entrou Olha, que no absurdo. consenso. O Giroli ele é mais descontraído, assim, sabe? Então a gente fala que Eu ele é o acho pai. que o. Não, eu acho que o Jurali é a mãe. Eu acho que o Giroli é o pai e o Paulo é a mãe, porque ele é mais, assim, preocupado. Eu acho o Jurali mais calmo, o Paulo puxa um pouco a nossa orelha, e eu acho que ele é o pai. Eles são os dois, são os É, pais, né, os meninos? dois Vamos, pais. vamos ser legais com eles. Que é isso? Você não tá Né? ajudando. Não, imagina. Não posso fazer isso com os meninos. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Vocês aí falaram que vocês estudaram aqui antes de trabalhar aqui. E como é que era na época de vocês da escola? Eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui, depois eu fui para uma escola particular. Aí eu me divertia muito. Eu participava do Grêmio Estudantil, eu participava das gincanas, eu fui bem ativa. Era diferente, eu também só fiz o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, a escola era completamente diferente. Eu não fui aluna do Evaldo, e sim da professora que ele falou, que é um exemplo que eu converso com ela até hoje. Eu lembro muito dos meus professores dessa época, desse primeiro ano aqui, porque foram pessoas que destacaram. Professora Yara, que era professora de química, né? Professora de biologia, ela já é falecida, né? Então, eu gostava e era muito participativa. Eu sempre falo para vocês que eu gosto de aluno crítico e participativo, porque eu fui. Eu participava de tudo. Gincana, a gente colocava quase a escola abaixo, porque nós queríamos ganhar. Ah, foi maravilhoso. Nós vivemos uma época aqui maravilhosa. Da minha turma saíram grandes profissionais. A maioria entrou em universidade pública. São grandes profissionais que estão espalhados nesse país trabalhando. Fui do Grêmio Estudantil aqui. Fiz vários eventos na época do Grêmio Estudantil. Dormia dentro da escola, para você ter uma base, para poder dar conta desses eventos. E assim, o pessoal era muito envolvido, né? A gente tinha um envolvimento muito grande na época. O pessoal era muito comprometido. O pessoal buscava, porque a gente tinha metas a fazer, né? Então, foi fantástico. Só para vocês terem uma base, quando terminou o nosso terceiro ano, nós fizemos uma viagem para Camboriú. Nós alugamos casa, levamos cozinheira daqui, fomos de um ônibus inteiro a minha turma. Precisava de um professor, de pessoas para ir conosco, responsável. Arranjamos dentro da escola, organizamos ao longo do ano inteiro e fizemos essa viagem. O pessoal, vocês não vão dar conta? Demos conta e fizemos. Foi uma excelente, maravilhosa viagem. Foi legal que essa é até a próxima pergunta sobre um evento muito marcante para vocês na escola. Se vocês puderem falar, acho que vai ser esse, né? Mas um Você evento quer mais marcante como marcante. aluno ou quando profissional da Os escola? dois agora. Quando eu era aluno, foram vários, né? A gente trouxe a gincana aqui na época, né? Como aluno, fizemos essa viagem. Tivemos vários eventos que marcaram a nossa época como aluno aqui. Agora, aqui na escola foram vários eventos que a gente criou, né? A gente criou aqui, junto com a professora Fátima, na época, a Festa das Nações. Foi um evento que marcou bastante. Eu, quando coordenador, antes de ser diretor, criei a feira tecnológica que a gente... Só para você ter uma base, a primeira feira aqui, eu fiz uma sala de aquicultura, que é peixe, tudo. Eu tinha que buscar peixe num pesque pague. Eu pus dentro do meu carro, nós fomos. Caiu peixe, água, tudo. Meu carro ficou fedendo peixe uma semana. Era uma loucura. Então, assim, são eventos que marcam, né? A gente tinha. Tudo depende da época, né? Tudo a época exigia algo a mais, porque as coisas vão mudando. A gente fez várias boates aqui, hoje não faz mais dentro da escola. A gente fazia peças noturnas aqui e que marcaram muito também. Então foram vários eventos que a gente teve aqui que marca a gente. Como aluna, eu acho que o principal foi a gincana. Eu não participei das festas, eu não sou dessa época, eu não estava aqui, então eu não participei. Mas a gincana era uma semana de gincana e nós todos corríamos atrás e tinha os vencedores e a gente era muito
animado e muito bom. Sempre tinha uma festa de encerramento dentro da escola, naquela época nós podíamos fazer e era maravilhosa. Como professora, quando eu entrei, eu assustei, porque quando eu cheguei já tinha a Festa das Nações. Ela já estava aí, a feira tecnológica, e a primeira vez que eu vi a Festa das Nações eu achei grandiosa. E ela era mesmo, né, grandiosa. Participei ativamente, ajudando na Festa das Nações, então eu acho que foram 2 momentos aí que marcaram muito, foi esses 2. E ainda sobre eventos, vocês estão planejando alguma coisa escondidinho em eventos futuros? Tem chance da Festa das Nações voltar? Olha, a vontade era muita dela voltar, mas assim, a gente foi muito orientado por toda uma equipe de segurança. Pela quadra, a festa foi criando uma proporção muito grande aqui. E a gente tem a CIPA nossa, que é muito atuante, né? E a gente tem pessoal que trabalha com essa área de segurança, engenheiros de segurança de ambientes. A nossa quadra não é feita para eventos nesse porte. A nossa quadra é uma quadra esportiva. Ela é feita para ser uma quadra de handebol, de futebol. E a gente não cumpre o que a legislação pede, que são saídas de emergência, extintores adequados. Então, ela, na proporção que ela está, ela não pode ser feita na quadra. Então, temos que tirá-la daqui e levar para um lugar. Para levar para um lugar, o custo dela é altíssimo. Hoje, um salão que comportaria ela em Barretos, não fica o aluguel para 2 dias menos de 25, 30 mil reais. Então, o preço dela tornou o projeto Festa das Nações inviável. A gente não consegue fazê-lo dentro da escola pelo fato da segurança. Se Deus me livre acontecer algo, eu saio daqui preso. Acaba a minha carreira como responsável. Então, como gestor, eu não posso fazer isso porque eu fui orientado por vários profissionais da área de segurança. Olha, não pode, não deve, por isso, por aquilo, né? Mas a gente está amadurecendo vários projetos, né? Infelizmente, a gente ia fazer um agora no segundo semestre, mas não deu por questão de prazo, logística, tivemos o processo da paralisação, Festa das Nações, mas a gente está amadurecendo vários projetos para a escola, projetos novos. Nós já vimos um lugar que dá para fazer, mas não a Festa das Nações, mas dá para fazer outros eventos, a gente já está buscando essa parceria, então logo terá novidades aí, né, velho? Sim. É vocês que trabalham aqui inteiro. Eu não sei se o Evaldo fica aqui de noite, mas eu sei que a Dani tem alguns dias que fica. A escola é muito diferente à noite? É mais complicado lidar com ela de dia? Como é que é? São problemas diferentes, Uhum. vamos dizer. Os alunos no noturno, eu tenho mais alunos maiores, então os problemas são diferenciados. No diurno, a gente concentra, então muitas vezes é necessário chamar um responsável, é mais fácil. No noturno, eu não faço isso. No noturno, eu vou conversar com a pessoa. Temos muitos menores? Sim, mas a maioria já são maiores, então os problemas são diferentes, as ações. À noite, às vezes parece ser um pouco mais fácil, vamos dizer, por quê? Porque são menos alunos. Eu não tenho a quantidade. No período da manhã são quase 600 alunos no integral e à noite eu tenho, em média, 400 e poucos alunos. Que não é menor, por quê? Porque nós temos também o Antônio Olímpio, então nós temos, né? Guaíra agora está se desvinculando de nós, mas antes também tínhamos. E durante o dia, além de ter o ensino médio, o ETIM, o MTEC, nós temos os intercomplementares, que são a parceria com a educação. Então, quando eu jogo esses outros alunos juntos, eu vou para quase 1.000 alunos no período da manhã e tarde. E à noite eu devo ter uns 900, juntando aí. Então, são problemas diferenciados. Mas, no geral, eu venho 3 dias à noite, mas é tranquilo. Eu venho às quartas e sextas à noite. A equipe de gestão ela tem que se atender os 3 períodos. Isso é uma norma nossa aqui. Então, eu, Dani, Maria Estela Karina, sempre diversificamos nos horários para que possamos atender os 3 períodos. É aquilo que a Dani falou, são problemas diferentes. Eu acredito que teremos mais ou menos daqui um ou até 2 anos uma inversão à noite. Por quê? Porque nós estamos tendo o MTEC noturno. Isso. Então, mais ou menos aquilo que a gente vive com vocês aqui de manhã, eu acho que nós poderemos logo começar a viver à noite, porque está tendo uma turma maior. Antes nós tínhamos só o desenvolvimento, né? Hoje tem o primeiro e o segundo ano. O ano que vem nós vamos ter o primeiro, segundo e terceiro de desenvolvimento, mas já vai termos o primeiro de nutrição. Então nós já vamos ter mais um curso chegando. Então eu acredito que vai mudar um pouquinho o perfil, mas daqui a algum tempinho só.
E vocês que têm que lidar com pessoas adultas, mais velhas de noite, é mais difícil ter que lidar com os adultos ou com os adolescentes? Diferente. Porque é Diferente. como a Dani falou, né? São problemas diferentes, né? São situações diferentes, mas é diferente. Né? Porque a função do gestor é gerenciar problema. Então a gente é preparado para isso, né? A gente trabalha com isso, a gente não vê dificuldade nisso, porque é a nossa função lidar com isso, né? Agora tá dando o horário aí, pessoal do bastidor, como é que tá? Então vamos já indo encerrando o encerramento. Bom, como que foi? Conta um pouco pra gente como é que foi a experiência de participar do nosso primeiro podcast. Vocês gostaram? Olha, primeiramente quero parabenizar vocês estão de parabéns, foi perfeito. Eu venho acompanhando que o Paulo sempre vai me relatando tudo. Quero parabenizar vocês. O Paulo aqui do Giroli e estende o parabéns a todos os demais professores, porque eu acho que é isso que a gente precisa. São coisas diferentes, né? São ferramentas diferentes. A educação precisa inovar, a educação precisa mostrar outra cara, né? Nós temos que romper essas questões meio tradicionais, porque a gente está vivendo outro momento. E são ações como essas que faz com que a gente fala assim, não, valeu a pena, tá valendo a pena. Então é só parabéns, foi maravilhoso estar participando aqui com vocês. Obrigada. Então, eu agradeço pelo convite, dizer que eu adorei. Vocês são, né? Vocês sabem que eu adoro vocês. Agradecer o Paulo e o Giroli, os filhos, como eu falei lá, os filhos deles. Eu acho maravilhoso ter uma experiência, coisas diferentes. E principalmente vocês se envolverem tanto, porque eu passava aqui na porta para dar uma olhadinha, todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo ver acontecer. Então foi perfeito. Às vezes a gente fica nervoso, né, de falar aqui, não é normal, mas eu acho que a ideia é maravilhosa e vocês estão de parabéns. E tem alguma pergunta que vocês gostariam de ter respondido, que a gente tivesse Eu feito? queria, qual foi o maior desafio desse projeto para você? O maior desafio desse projeto aí é com o Paulo, que é ele que tá sofreu muito aí, mas ele tinha que cobrar a gente constantemente, né? Então, a gente ia entregando porque O ele quanto ele cobrou o desenho dessas paredes. Ficou ótimo, então de parabéns. ele é muito, como é que chama a palavra? Empenhado? Não, o Paulo amigável. É, ele tô brincando, Paulo. Ele é muito sério, né? Então ele cobra bastante, mas por isso que saem os projetos legais dele. E vocês querem deixar algum conselho pros alunos para finalizar? Uma Bom, palavra? gostaria de falar, né, para os nossos alunos, todos em geral, que nós passamos por situações difíceis, né? Mas tem que ter esforço, tem que ter coragem, tem que correr, que vai dar certo. Tá? Então a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu acho que hoje em dia muitos alunos não têm o sonho, a gente tem que ter um sonho, sabe? Sempre tá ali correndo atrás. Tem sorte? Tem, mas se você não correr atrás, não vai dar certo. Então corra atrás dos seus sonhos. Nada vem de graça. Nada vem de graça. A gente tem que colocar na nossa mente que nós temos que ter metas e objetivos e acreditar neles. Eu fui fui o primeiro filho de 7 a estudar fora, outros estudaram em Barretos. Ah, mas não vai dar certo, não sei o que, fui. Né? Eu não tive apoio financeiro da minha família de me manter lá. E eu que corri atrás de tudo. O primeiro carro que eu comprei foi com o meu salário. Sempre trabalhei 3 períodos, manhã, tarde e noite, para atingir meus objetivos e colocar metas. A gente tem que pôr metas. Então, assim, nada está distante, nada é impossível. Ponha metas, acredita e vão que vai dar certo. Tá bom? Então, agradecer vocês, né? Cadê? Obrigada. Corta pra qual? Aqui, ó. Bonito. Então, eu quero agradecer aí todo mundo que assistiu. Obrigado aos Obrigado a você. participantes. É isso. Foi ótimo, gente. Parabéns. Vou comer de novo.